Eu já escrevo, já tem um tempo bom, mas a música já está na minha vida há muito mais tempo, né? E a escrita começou, engraçado, tem pouco tempo assim, em 2011, contando história para os filhos, né? Eles assim muito ansiosos para dormir, né, os dois. E eu sempre tinha que contar uma história diferente todo dia. Eles não se contentavam com a mesma história, não, né? E cada dia eu colocava um elemento novo na história, né? Colocava um brinquedinho deles, qualquer outra coisa para dar uma animada na história, mas não adiantava muito, não. E um dia eu resolvi colocar uma música, né? Compor uma música para a historinha, e aí os dois adoraram. E nesse dia eu tive a ideia de começar a escrever e colocar a trilha sonora nos contos, né? E a união das duas coisas deu o Levir, né? Que é literatura com música, né? Literatura com a trilha sonora. Geralmente eu escrevo os contos e depois, quando eu estou relendo, eu pego as partes mais intensas, né? Mais importantes do conto e vou compondo as músicas como se fosse uma trilha sonora de cinema, né? Ou seja, a música no Levir ela funciona como se fosse um acessório do texto mesmo, né? E como que funciona a plataforma Levi? Desde quando? Como que surgiu? Vamos contar a história do Ler Mais Ouvir. Então, a única forma de viabilizar essa ideia minha era no formato digital, né? Na verdade, era formato de e-book. No começo eu pensei em conciliar o livro com o CD, mas o CD já estava quase em desuso, já era uma forma de mídia assim, já quase ultrapassada, né? E eu comecei a pesquisar algumas formas, né? Estava meio perdido, porque não sabia como viabilizar a ideia. E conheci uma pessoa muito importante nesse processo todo, que é o Bruno, um amigo que mora em Ribeirão, né, que mexe com isso. E ele me indicou um outro amigo dele, que mora na Califórnia e que trabalha na Apple. Eu entrei em contato com ele, ele adorou o projeto, adorou a ideia, e conversou com outro amigo que trabalhava lá, os dois trocaram uma ideia e me indicaram uma empresa na Índia, que fica lá em Bombay, né? Ou seja, foi uma empresa indicada pela própria Apple, né? Porque eles são muito exigentes mesmo, né? O contrato que eu assinei com eles tem 110 páginas, para você entender. É uma loucura, né, de exigências, né? Contrato de distribuição. De distribuição, exatamente. Então, eu mandei para eles, né, para essa empresa na Índia, a ideia toda. Eles aceitaram o desafio e desenvolveram em 4 meses. Já estava pronto o e-book com a trilha sonora. Porque qual foi o segredo? O segredo foi colocar as músicas dentro do aplicativo, que ele pudesse ser baixado com uma internet, né, de velocidade razoável, ou 3G ou 4G, que tivesse um formato reduzido sem perder qualidade. E eles conseguiram fazer isso. Não sei como, mas qualquer conto meu hoje, qualquer livro, tem no máximo 10 megas, com 8, 9 músicas, texto e ilustração. Então é muito pouco, né? O formato é pequeno para tanta coisa, e sem perder a qualidade. Aí eu recebi os arquivos, mandei para a Apple, né? Eles fizeram uma análise do texto e das músicas por um tempinho antes de aprovar. E quando aprovaram já para 51 países, né? Então começou a circular já de cara para vários países. E desde Em então, quantos idiomas? em português e inglês. Mas tem brasileiro demais que mora pelo mundo afora. Eu mandei um registro para a Biblioteca Nacional pedindo para que fosse registrado como um método de leitura diferente, né? Porque realmente compor músicas ou sons para o texto era inédito até então. E tem 2 anos eu recebi esse registro da Biblioteca Nacional, concedendo ao Levi isso, né, o título de um novo método de leitura por causa disso. Tudo que é composto para que o texto seja melhorado, né, funciona e é aplicado dentro do Levi. Então, eu fiquei bastante feliz, porque ser reconhecido pela Biblioteca Nacional, né, que é um órgão que rege praticamente a literatura do Brasil todo, foi uma coisa muito bacana. Muita gente me pergunta, peraí, mas eu sou um autor amador e quero fazer meu e-book, como que eu faço? Na internet hoje já tem várias maneiras de se fazer um e-book, né? Várias empresas que fazem isso de uma forma barata e segura, mas as pessoas se esquecem de como divulgar e comercializar, que é a parte mais importante, né? Se eu não tivesse esse meu lado, né, empresarial, né, que eu já trabalho com negócio há muito tempo, eu tenho certeza que essa estratégia minha não seria vencedora, né? Ou seja, o artista tem que se preocupar mais hoje com a comercialização do que com a própria viabilização só da obra, né? Então, eu aconselho para que ele tenha um e-book parecidíssimo com o livro físico, mas use o e-book para reforço de divulgação do livro físico. Aí sim. Aí isso faz sentido no Brasil.
por incrível que pareça, mesmo eu já tendo contato, né, e já toco há bastante tempo, a música é muito mais difícil para mim do que o texto. Quando eu tenho uma ideia de um conto ou de um romance, né, engraçado, parece que já vem pronto, sabe? Eu já tenho a ideia, já tenho a inspiração e vem tudo pronto, né? Michelangelo falava, né, que quando ele esculpia, ele simplesmente tirava a escultura de dentro da pedra, né? Mais ou menos isso, ou seja, eu tenho a ideia pronta, já sei praticamente tudo. Agora, a parte musical é complicada, porque envolve muita emoção, né? E o próprio Fellini falava, né, que ele tinha um sonho de ser diretor e músico, que ele queria compor trilha sonora para os filmes, que ele achava que isso era uma coisa mais completa, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque é a mesma pessoa criadora que faz o texto, faz a música, além de eu não querer também que a qualidade fique a desejar, ela é muito pessoal. E, assim, além da composição, você tem que fazer arranjos. Eu faço tudo, gravo os instrumentos todos, né? Então, eu estudo em casa, faço o processo todo. Depois eu edito, masterizo. Então, assim, a parte musical me deixa nervoso, é tenso. Mas é muito bacana, o trabalho é gratificante, porque eu me emociono muito, sabe? Quando eu fui procurado pelo SESI, né, uma indicação de um amigo, o SESI me procurou, porque eles queriam que eu fizesse o livro, mas preservando a trilha sonora. Só um desafio grande, eu não queria colocar CD de novo, que era o que eles estavam imaginando, né? Pelo que eu falei no começo da palestra, acho que o CD já é uma mídia já ultrapassada, já está fadada a fracasso. Talvez pudesse ser até um pendrive, que hoje está com custo reduzido, mas a ideia foi justamente colocar um QR Code nas páginas, né? Então, o leitor vai folheando, encontra o QR Code. Hoje, todo mundo tem leitor de QR Code no celular, e se não tiver para baixar, é muito simples. Então, a pessoa lê o QR Code e escuta a música da trilha sonora simultaneamente ao texto, da mesma forma que o e-book. Então, foi uma solução bem interessante, que está funcionando bem já, né? É uma forma inovadora também. Rodrigo, vamos entrar um pouco, então, no Tudo que Não Tem Fim. Esses contos, eles são inéditos ou eles já foram publicados no Levi? Então, eu peguei exatamente os contos que mais tiveram saída no formato digital, né, que tiveram uma venda maior, tiveram mais saída, e fiz a compilação dos 3. São os 3 mais vendidos, né? Vamos falar um pouco de Na cada ordem. um. Claro, claro. Então, são 3 e há uma unidade entre eles? Tem um estilo, né, que é tudo ficção e realismo fantástico, né? Mas é interessante porque, assim, apesar de ser ficção, eu procuro abordar temas bem reais, né? E a ficção é bacana que você pode ter soluções fictícias para problemas reais, mas de uma forma que cabe no papel, ou seja, tudo cabe no papel, na verdade. E desses 3 contos, né, o primeiro se chama Lola, MTZ01, que é uma história interessante de 2 médicas que estão desenvolvendo uma prótese ocular, né? E no processo do desenvolvimento, né, as 2 atropelam um garoto indo para a faculdade, o garoto morre, elas continuam com a pesquisa e esbarram em outro problema, que seria testar essa prótese em animais. Eles não conseguiram a liberação e a única saída seria testar na própria cachorrinha de uma das médicas, né, que é a Lula, né? E eles colocam essa prótese nela e começam a enxergar pelo olho do animal e descobrem um universo completamente diferente, né? Ou seja, eles descobrem o que os animais realmente conseguem ver, né? E esse garoto que elas atropelaram, ele volta do além para tentar se vingar. E a trama toda... Dá até medo, gente. Se tiver medo de espírito, não lê de noite, não. Olha, é isso aí. Tem que ler junto com alguém, de mão dada, porque o negócio realmente é complicado. Não vou falar o final para não dar spoiler, né? Claro que não. O segundo é o Nahari, né? Essa história também é inédita, né? E aí conta a história de um garoto que estava desenganado pelos médicos e a mãe, desesperada, leva ele para ser curado por um xamã, né? E ele cura o garoto e fala para a mãe: olha, esse cara conseguiu salvar, mas ele voltou com um dom muito especial, você vai descobrir daqui a um tempinho, né? E, com o tempo, ele está com 15 anos, eles se mudam para os Estados Unidos para morar na casa de uma tia que era enfermeira, né? E ela cuidava só de gente muito poderosa, era uma profissional muito conceituada na área dela. E o garoto, por insistência, ela leva ele para conhecer o trabalho, né? Um dia ela foi acompanhar o trabalho de um senhor, que era um deputado aposentado, que tinha várias casas profissionalizantes. Era um cara do bem, né? Um cara assim, bem intencionado, né? Com muito recurso, e que fazia realmente bem para a comunidade dele.
E, no meio da visita, o senhor tem uma crise. Ele estava com câncer em fase terminal, de quase morte. Ela pede ajuda para ele. E, a hora que ele encosta no senhor, ele desmaia. E ele acorda depois, olha para o pé, ele está com um sapato preto muito bonito, num lugar apertado. A hora que ele repara, ele está no próprio caixão. Ou seja, ele estava no próprio velório, já acorda todo desesperado. O que é isso? O que está acontecendo? Aí a mãe explica, não, meu filho, isso aí a gente descobriu agora, é o dom que você ganhou. Você tem o poder de morrer no lugar das pessoas. Você cura todas elas, mas... Você morre um pouco. Exatamente. E ele absorve todas as memórias das pessoas. Então, durante o livro, ele vai salvando outras pessoas, absorvendo memória de pessoas muito importantes e adquire um poder enorme, né? E o final, o que ele vai fazer com tudo isso que ele adquiriu? O terceiro se chama Nalóias, né? E conta uma história de um grupo de arqueólogos que estavam lá na base do Kilimanjaro, né? Fazendo escavações, né? Arqueológicas e tal. E acontece um tremor de terra muito forte e abre uma fenda numa das paredes lá rochosas lá de um dos montes, né? E eles, curiosos, entram para dentro dessa fenda e descobrem um mundo que estava camuflado, né, do resto do mundo, que era uma civilização que convive com a gente há bastante tempo, né, coexiste. Ela vem de um ancestral parecido com o nosso, e, assim, por razões tanto, né, biológicas, cromossômicas, eles são completamente diferentes da gente, né? Eles se desenvolveram com características bem marcantes. Por exemplo, eles vivem para a sociedade, eles se ajudam bastante. Então, eles têm assim uma evolução moral muito maior que a nossa, né? E isso, na verdade, foi a tangibilização assim de uma sociedade utópica que eu acho que todo mundo quer um dia, né, que aconteça, mas são assim seres super evoluídos, voltados para o social, né? Tanto moralmente quanto tecnologicamente também. E, no decorrer dos fatos, acontece que um ser humano conhece uma habitante desse local, né, e eles têm um romance, e, por outros motivos, o resto do planeta todo descobre, né, essa civilização. Então, é o que eu falo, né, ou seja, é muito relativo o que pode acontecer se nós todos tivéssemos contato com uma sociedade que é muito mais evoluída que a gente, né? O que poderia acontecer? Então, conta sobre isso. E tem um final também bastante interessante. Mas todos os contos, né, engraçado, depois que eu fui perceber isso, eles têm uma questão assim de contar histórias de superação, sabe? Foi muita coisa que eu passei, porque não tem como não ser pessoal, né, João? Uhum. Tudo que a gente escreve, na verdade, é para a gente mesmo, né? Então, são histórias assim que têm muito a ver com a minha história de vida, né? Eu já passei muita coisa difícil, assim, a superação e fé, né, sempre andaram juntas e são a base, né, de tudo que eu sou. Então, eu consigo passar isso, apesar de ter notado depois, mas todos eles remetem a isso. E eu fico feliz que, dessa forma, quem lê acaba sendo influenciado de uma maneira positiva, né? Minha cultura é pop mesmo. E eu consumo tudo que é de cultura pop, né? Literatura, principalmente, cinema, né? E eu acho que os contos têm um DNA cinematográfico grande, né? Grande mesmo. E essa questão de espiritualidade eu sempre pesquisei muito, tudo, né? Eu acho que espiritualidade está presente em todos os textos mesmo. Nem conseguiria fazer diferente, porque para mim é uma coisa muito importante. E a música vem só completar isso, né? Porque a minha principal ideia é isso, é criar na cabeça do leitor um cenário muito mais rico, né? Por exemplo, hoje você... Tudo bem, até que em alguns casos de cinema europeu você encontra isso, mas hoje em dia, 99% dos filmes que você for ver, se você tirar a trilha sonora, acho que você nem consegue acabar de ver o filme, né? Fica realmente sem graça, ou seja, a música já faz parte da ação, faz parte do clima. E alguns leitores já me falaram isso. Olha, depois que eu comecei a ler e ouvir, né, as suas obras, agora ler outras coisas sem a trilha sonora já está ficando difícil, né? Ou seja, a ideia realmente ela faz sentido quando a pessoa une as duas coisas, mas escuta ela lê o texto com a música que foi composta para o texto, é muito completo, né? Muito, realmente uma experiência marcante.